Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de número 31. Nós vamos ler apenas esse versículo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Pai querido, nós estamos na Tua presença mais uma vez, te pedindo, ó Pai, que o Senhor venha a nos dar a Tua instrução nesta manhã, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito me use, apesar de mim, Senhor Deus, como instrumento, Pai, da proclamação da Tua palavra, Senhor Deus. Abra, ó Deus, também o entendimento, os corações dos meus irmãos que aqui estão, para que todos nós, Pai, saiamos daqui edificados, alimentados, instruídos pela Tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês de março, primeiro domingo de março, e em muitas lavouras já terminou a colheita do tomate. Alguns ainda estão colhendo, outros vão colher mais tarde. O fato é que para qualquer lavrador, qualquer agricultor, qualquer tipo de lavoura, seja o que for que ele tenha plantado, é uma grande alegria quando a lavoura produz bastante. Quando depois de muito trabalho, o plantio, o cuidado, quando chega na hora de colher, você tem uma colheita muito boa, você tem frutos bonitos, saudáveis e com abundância, com uma grande quantidade. E meus irmãos, a igreja, a semelhança de uma lavoura, a igreja, eu posso dizer que é a lavoura de Deus. O pastor, o pregador, ele lança a semente, os corações das pessoas são o solo, a terra, e quando a semente cai num solo fértil, ela germina, ela brota, ela nasce, ela produz fruto. Pessoas são convertidas, pessoas são transformadas. E a igreja, que é a lavoura de Deus, começa a produzir frutos e ela cresce. Mais pessoas são batizadas, mais pessoas professam a sua fé, mais famílias são agregadas à igreja. E quando nós chegamos nesse ponto do livro de Atos, que é um livro que nós já temos estudado há alguns domingos, nós vemos mais uma vez Lucas, que foi quem escreveu esse livro, falando a respeito do crescimento da igreja. E aqui, nesse único versículo, ele vai nos dar algumas verdades a respeito disso, a respeito do crescimento. Naquela igreja que crescia nos primeiros anos do cristianismo, nos primeiros anos após a vinda de Jesus ao mundo. Igreja, meus irmãos, é um organismo vivo, ela precisa crescer. Qualquer organismo que esteja vivo, ele cresce. Uma criança cresce, uma planta cresce, um animal cresce. Qualquer coisa viva ou qualquer animal, planta, pessoa que esteja viva, cresce. E a igreja, meus irmãos, ela está viva. E se ela está viva, ela precisa crescer. É sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Nós falaremos sobre a igreja que cresce. A igreja que crescia e que cresceu nos primeiros anos do cristianismo e que até hoje cresce. E nós vamos ver, meus irmãos, o que acontecia naquela igreja e tirar para nós algumas lições preciosas. E a primeira delas é que a igreja ela cresce por toda parte.
Se você olhar para o versículo 31 mais uma vez, você vai ver que Lucas diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Antes de Jesus ascender aos céus, antes de ele voltar para o céu, lá em Atos 1, capítulo 8, ele disse o seguinte aos seus discípulos, aos seus apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E 10 dias depois que Jesus disse isso, na festa do Pentecostes, em Jerusalém, a promessa de Jesus ela foi cumprida e o Espírito Santo lhe desceu sobre os discípulos. Pedro, ele pregou as pessoas que estavam ali em Jerusalém para a festa do Pentecostes. E Lucas nos diz, lá em Atos 2:41, que quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Foi um crescimento muito grande. Haviam 120, se você for em Atos capítulo 1, você vai ver que a igreja ela começa com 120. E a gente sabe que a maioria das igrejas locais hoje em dia não tem esse número de membros, 120. Quando se fala em 120 membros, alguns pensam em igreja grande, mas não é. Ela começa com 120, de 120 ela pula para 3.000. Depois, no capítulo 3, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles curam um coxo, Pedro prega novamente, e em Atos 4, versículo 4, nós lemos que o número de convertidos só de homens, fora mulheres, crianças, só de homens o número de convertidos cresce para quase 5.000 pessoas. A partir daqui, Lucas vai continuar falando sobre crescimento da igreja, mas ele não usa mais números. Se você for em Atos, capítulo 4, versículo 32, ele vai falar de uma multidão de crentes. Era muita gente. Em Atos 6, versículo 7, diz que o número de discípulos havia se multiplicado. Ou seja, o número de crentes não apenas estava sendo somado, um mais um, multiplicava-se. O crescimento era muito grande, era exponencial. A colheita de almas era muito grande, era muito boa. Só que quando nós chegamos no capítulo 7 do livro de Atos, nós vemos que Estevão, o diácono Estevão, depois de uma pregação contundente, firme, chamando os judeus a se arrependerem dos seus pecados, esses mesmos judeus, eles matam Estevão. Eles matam Estevão por causa do seu testemunho, por causa da sua pregação, por causa da sua fé. E quando a gente chega no capítulo 8, nós vemos que o martírio de Estevão, ele dá início a uma perseguição geral à igreja. E a igreja que antes se restringia a uma cidade, lembra, era uma multidão de crentes apenas em Jerusalém, apenas em uma cidade. Essa igreja, então, ela se espalha. Somente os apóstolos ficam em Jerusalém e eles vão, os crentes, eles saem, fugindo da perseguição, mas eles não ficam com medo, eles não ficam calados, eles saem e vão por toda parte. Se você se lembrar, aqui no capítulo 8, versículo 4, diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Essas pessoas que antes moravam em Jerusalém, por causa da perseguição, elas vão e saem por toda parte, elas anunciam a palavra. Filipe, outro diácono, ele chega até Samaria. Lá ele prega e muitas pessoas são convertidas. Depois ele prega um etíope, um oficial da rainha da Etiópia, e esse homem se converte também. Quando nós chegamos no capítulo 9, nós vemos que o evangelho ou a igreja já havia chegado até mesmo em Damasco, fora de Jerusalém, fora de Israel, porque Saulo, que era o maior perseguidor da igreja, ele se dirige para Damasco para prender cristãos. Então você note que a promessa de Jesus estava se concretizando. Eles iam ser testemunhas por toda parte.
começando em Jerusalém, mas depois Judéia, Samaria e até os confins da terra. E meus irmãos, apesar de esses lugares serem lugares diferentes, com pessoas diferentes, o evangelho era o mesmo, a mensagem era a mesma: salvar pessoas dos seus mesmos pecados, trazendo elas para o mesmo Cristo, para o mesmo Deus. E eram, como disse, lugares diferentes. Aqui no capítulo 9, versículo 31, diz que a igreja ela estava por toda a Judéia. O que era a Judéia? A Judéia era a região sul de Israel. Era uma região um pouco mais urbana. Na Judéia era onde ficava a capital, Jerusalém. Ali que nasce a igreja. Mas não somente na cidade de Jerusalém, mas nas cidades vizinhas na Judéia, a igreja havia chegado, pessoas haviam se convertido. Depois ele fala também da Galileia. O que era a Galileia? Os irmãos se lembram nos 2 anos passados que nós estudamos o Evangelho de João. E a Galileia era a parte norte de Israel. Foi de lá que veio Jesus. Jesus foi criado naquela região, foi criado na cidade de Nazaré, na Galileia. Seus discípulos, eles eram galileus. E os irmãos se lembram, quando a gente estudou João, que a Galileia era a parte mais pobre de Israel. Ela ficava no norte, era a parte mais pobre, mais rural. Tanto que os judeus, o pessoal do sul, eles tinham certo preconceito com os galileus do norte. Até mesmo aqui em Atos, meus irmãos, nós vimos quando Pedro e João, eles deram o seu testemunho perante as autoridades, perante o Sinédrio, eles ficaram impressionados porque eles eram homens galileus, eram homens simples. Então você vê, você tem a igreja na cidade, na zona mais urbana, na capital, Judéia, Jerusalém, a igreja na parte mais humilde, mais pobre, mais rural, a Galileia, no norte, e entre a Galileia norte e a Judéia sul estava Samaria. E a Samaria é interessante porque os samaritanos eles eram mestiços, eles não eram hebreus puros, judeus puros. Eles eram mestiços, eles adoravam a Deus de maneira diferente e por causa disso eles eram menosprezados, tanto por judeus como por galileus. Você se lembra que quando Jesus ele tem aquela conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4 e os discípulos chegam e veem, eles param, eles estranham de Jesus estar conversando com uma mulher samaritana. Mas se você olhar mais uma vez para o texto, você vê que a igreja crescia por todos esses lugares. Judéia, mais urbana, Galileia, mais rural e mais simples, Samaria, que eram os desprezados. A igreja estava por toda parte em Israel. Apesar dos costumes diferentes, apesar da economia desses lugares ser diferente, apesar até do sotaque ser diferente, a igreja estava nesses lugares. Diferente sim, mas uma mesma igreja. E quando a gente chegar no capítulo 10 de Atos, a gente vai ver que o evangelho ele chega aos gentios de fala grega, aos romanos, quando o apóstolo Pedro ele prega a família do centurião Cornélio, era um romano, não tinha nada a ver com Israel. Então a igreja ela está por toda parte, não existem fronteiras para a igreja. A igreja ela não está confinada apenas a uma cidade, apenas a uma região, apenas a um país, mas a igreja é uma igreja universal. Não aquela universal que na verdade nem é igreja. Mas quando eu digo igreja universal, é que significa que ela está por todo o mundo. É uma igreja que está por toda a parte. E como eu disse, apesar das diferenças, é uma só igreja. Se você abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4,
Efésios 4, versículos 4 ao versículo 6, versículo 4 ao versículo 6, Paulo ele escreveu o seguinte a esse respeito: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai. E vejam, meus irmãos, Paulo lhe disse isso a uma igreja que tinha pessoas diferentes. A igreja de Éfeso, assim como quase todas as igrejas naquela época, a igreja de Éfeso era formada por judeus e por gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, que estavam antes fora da aliança. Não era um povo de Deus, agora eles faziam parte de um só povo, o povo de Deus, uma só igreja. E vejam, meus irmãos, como eu disse, Judeia, Galileia e Samaria eram lugares diferentes, eram pessoas diferentes, mas era uma só igreja. Eram igrejas locais diferentes, mas faziam parte de uma só igreja de Cristo. Quando eu vim pastorear aqui, eu percebi isso. Antes, acostumado a pastorear igrejas urbanas, já tive a oportunidade de trabalhar em congregações rurais, mas na maioria do tempo em cidade. A gente percebeu as diferenças de costumes, de sotaque e outras diferenças também. Mas é a mesma igreja. Apesar, meus irmãos, de sermos diferentes, de termos costumes diferentes, termos sotaques diferentes, nós somos uma só a igreja de Cristo. E você percebe que esta igreja ela está por todo o planeta. Domingo, o dia do Senhor, é o dia em que as pessoas cristãs, os crentes, eles saem de suas casas e se reúnem para adorar a Deus. Isso é igreja. Por isso, meus irmãos, apesar de nós fazermos parte desta igreja local, a Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaboa, nós sabemos que não somos só nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de uma igreja que está por todo o mundo. E essa igreja ela não se resume, não se restringe apenas à Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos irmãos de outras denominações, batistas, metodistas, assembleianos, luteranos, pentecostais, congregacionais. Por isso que é uma coisa que chama a nossa atenção. Hoje à noite nós teremos Santa Ceia. Não sei se você já percebeu isso. O pastor, quando ele vai ministrar a ceia, ele diz o seguinte: se houver aqui entre nós alguém, seja membro de uma outra igreja verdadeiramente, genuinamente evangélica, você está convidado a participar da ceia, porque a ceia não é presbiteriana, a ceia é do Senhor. Nós somos presbiterianos, nós cremos e defendemos as nossas doutrinas, mas nós consideramos nossos irmãos de outras igrejas. Não existe esse negócio de, olha, a salvação está só na igreja presbiteriana, ou a salvação só está na igreja Assembleia de Deus, ou só na batista, ou só na metodista. Não, nós somos presbiterianos sim, nós defendemos e cremos as nossas doutrinas sim, mas nós estendemos a nossa destra de comunhão a irmãos que têm algumas doutrinas diferentes das nossas, mas não são doutrinas fundamentais, porque nós cremos no mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, se alguém chegar para você e falar, olha, venha para a minha igreja, porque na minha igreja é a certa, a minha igreja tem a salvação, na minha igreja os seus problemas vão ser resolvidos, porque a minha igreja, a gloriosa igreja minha, isso não é igreja, isso é seita. Sabe o que é uma seita? Aprenda a diferenciar a igreja de seita. Seita é aquele grupo que diz, só nós somos salvos.
O resto, só nós. Nós não somos uma seita. Como eu disse, somos presbiterianos. Cremos e defendemos as nossas doutrinas reformadas presbiterianas. Mas nós consideramos nossos irmãos batistas, metodistas, pentecostais, assembleianos, congregacionais, luteranos, porque eles também pensam igual a gente. Eles têm as suas diferenças doutrinárias, mas eles dizem, somos uma igreja. Até porque no céu, você sabe, não haverá presbiteriano, não haverá assembleiano, não haverá pentecostal, no céu haverá apenas cristãos. Mas enquanto na terra nós temos as nossas doutrinas, sim. E mais do que isso, meus irmãos, como eu disse, ela se estende por todos os cantos. A igreja está aqui em Itaboa, mas a igreja está em Itapeva, a igreja está em Itaberá, a igreja está em São Paulo, a igreja está na França, no Japão, na China, em todos os cantos. E ela cresce. Mas uma segunda lição que nós aprendemos é justamente essa. Ela cresce em todo o tempo. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, é creditada a ele uma frase que diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Isso porque em tempos de grande perseguição, a igreja cresce. A gente viu isso lá em Atos capítulo 8, quando começou a perseguição da igreja em Jerusalém e os crentes tiveram que sair por outros lugares, pregavam e pessoas se convertiam, como aconteceu lá em Samaria. Eles iam por toda parte anunciando a palavra. Mas isso não significa, meus irmãos, que a igreja não possa crescer em tempos de paz. Se você voltar os seus olhos para Atos 9:31, diz que a igreja, na verdade, tinha paz por todos os lugares. Judeia, Samaria, Galileia, ela tinha paz. E esse foi um tempo muito importante para a igreja. Por quê? Isso aqui aconteceu por volta do ano 36 ou 37 depois de Cristo. Então, tinha mais ou menos 6, 7 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado. E nessa época aconteceram algumas mudanças políticas que trouxeram paz para a igreja. Mudou o governador, era o governador Pilatos antes, você se lembra, Pilatos. Pilatos ele foi substituído por Vitélio. Depois, o sumo sacerdote deixou de ser Caifás. Vocês lembram que era Caifás? O imperador romano era Tibério, ele morreu, se tornou, e quem subiu ao trono de Roma foi Calígula. O rei da Judéia passou a ser Herodes Agripa I, o rei da Palestina, na verdade. E com todas essas mudanças políticas, quem que perseguia os cristãos? Eram os judeus. E com essas várias mudanças políticas que aconteceram, isso foi um benefício, foi uma bênção para a igreja, porque os judeus pararam de perseguir os cristãos, pelo menos temporariamente. E por causa disso, a igreja desfrutou de um tempo de paz e tranquilidade. Então vejam, meus irmãos, Deus ele usa a política para o bem da igreja. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, 1 Timóteo 2, 2, o que Paulo vai nos dizer? Ou vai nos ensinar? Na verdade, eu vou ler o versículo 1 até o 3. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí ele destaca um grupo de homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, meus irmãos, nós devemos orar pelas autoridades para que a gente tenha uma vida tranquila, mansa, pacífica. Você se lembra que no ano passado, as autoridades mandaram, há quase um ano atrás, as autoridades mandaram as igrejas fecharem suas portas. Nós fechamos as portas em março
e só reabrimos em agosto. Algumas igrejas demoraram até mais tempo para fechar, para reabrir, na verdade, né? Em alguns lugares hoje a igreja está fechada. Algumas igrejas locais hoje foram impedidas. Em alguns estados, em algumas cidades, as igrejas estão fechadas hoje. E tudo isso acontecendo no nosso mundo, no nosso país, no nosso estado, são indícios de que o fim se aproxima. O fim se aproxima. Jesus está voltando. A cada dia que passa, mais próxima está a volta de Cristo. E a gente sabe, meus irmãos, que muitas dessas autoridades são contra a igreja. Ou você acha que o governador autorizou abrir as igrejas porque ele é bonzinho e ama Cristo e ama a igreja? Não. Ele está interessado no seu voto e no seu dinheiro do seu imposto. Mas vejam, mesmo um governador mau, mesmo um prefeito ímpio, mesmo deputados, senadores, juízes ímpios, todos estes homens e mulheres, autoridades, são instrumentos na mão de Deus para o bem da igreja. Isso nos ensina algumas coisas, meus irmãos, porque há um ano atrás, você não estava de máscara, nem eu precisava usar máscara. Há um ano atrás, nós tínhamos escola dominical normalmente, nós tínhamos os cultos normalmente. Há um ano atrás nós tínhamos acampamentos acontecendo, nós tínhamos reuniões de sociedades internas. Há um ano atrás nós tínhamos o Tarde Feliz com as crianças no sábado. Há um ano atrás a igreja funcionava normalmente. E o que acontecia? Muitos não vinham. Muitos faltavam. Tudo é motivo para não ir na igreja. Tudo normal, ninguém usando máscara, tudo bom, de um ano atrás para trás, né? Mas eu não vou na igreja hoje porque eu vou dormir até mais tarde. Eu não vou na igreja hoje porque eu tenho almoço para fazer. Eu não vou na igreja hoje porque eu tenho a minha casa para limpar. Eu não vou na igreja hoje porque amanhã, segunda, eu tenho prova e eu tenho que estudar para a prova. Eu não vou na igreja hoje porque tenho um aniversário para ir. Então eu vou faltar porque eu tenho o aniversário, é mais importante. Tem um jogo de futebol passando na televisão e eu vou lá assistir esse jogo de futebol. Eu não vou na igreja hoje porque está chovendo, porque está muito quente, porque está muito frio. Ou seja, meus irmãos, quando a gente tinha toda a liberdade para ir na igreja, sem restrição, sem distanciamento, sem máscara, sem álcool em gel, quantas pessoas? Eu não vou. Tranquilo. Agora você pensa que se a perseguição começar, de fato, essas pessoas vão na igreja? Sabe que tem irmãos nossos, e eu sempre falo isso aqui no púlpito, e eu falo para te lembrar isso. Hoje, domingo, tem irmãos nossos que não têm um templo, não têm energia elétrica, não têm aparelhagem de som, às vezes não tem nem Bíblia. Sabe onde que eles se reúnem? No meio da floresta, num porão sem luz, com umidade, com rato às vezes. Eles não podem cantar, eles não podem, como disse a nossa irmã Ellen, soltar a voz e louvar o Senhor a plenos pulmões. Porque se eles forem descobertos, eles podem ser presos, seus bens confiscados, torturados e até mortos. Será que, e eu creio que isso vai chegar um dia no Brasil, no mundo inteiro. Será que os crentes que faltam os cultos, as escolas dominicais, os estudos bíblicos e todas as outras atividades da igreja que aconteciam normalmente antes da pandemia, será que esses crentes, ou crentes entre aspas, será que eles vão frequentar a igreja em tempos de perseguição? Acho que não, né? Acho que não vão, a não ser que se convertam realmente. E outros, hoje,
não vem à igreja porque colocam a culpa no vírus. Não, eu vou me proteger, eu vou ficar em casa porque é perigoso ir na igreja porque lá eu posso me contaminar. Parece que esse vírus é cristão, né? É crente, só dá na igreja. Você vê a pessoa na rua, você vê a pessoa no mercado, você vê a pessoa na loja, você vê a pessoa na farmácia, você vê a pessoa na casa de parentes, mas na igreja é perigoso. Engraçado isso, né? Aliás, seria engraçado se não fosse verdadeiro. Acontece, meus irmãos, que nós devemos aproveitar os tempos de paz. A igreja, ela cresce sim em tempos de dificuldade, em tempos de perseguição. Eu já ouvi vários relatos de missionários que estão nesses países perseguidos, que a igreja está crescendo. Recentemente eu estava ouvindo o reverendo Ronaldo Lidório falar de algumas igrejas assim, em que os pastores dessas igrejas falavam: olha, a pandemia não impediu da igreja crescer. Pessoas têm ouvido o evangelho, pessoas têm se convertido. Agora, nós não estamos em tempos de plena paz, mas nós ainda temos paz. Hoje nós temos o privilégio de ter culto à noite. Você lembra que domingo passado e retrasado o culto foi só de manhã? E hoje você tem o culto de manhã e à noite, e teve ontem, no sábado. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas. Pode ser que dê a louca nas autoridades e fale: não, vamos fechar tudo, inclusive as igrejas. Não, vamos reduzir o horário. Meus irmãos, que a gente tem que aproveitar esses tempos de paz, porque as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Temos que aproveitar os tempos de paz que ainda tem na igreja. Temos que aproveitar o tempo que a gente ainda tem portas abertas. Temos que aproveitar o tempo que eles não confiscaram o nosso prédio. Sabia que isso pode acontecer? Você sabia que pode acontecer isso? O governo, ele pode, se ele quiser, confiscar, desapropriar o nosso prédio. Se ele quiser, ele pode. Se a coisa piorar, a gente tem esse privilégio, a gente tem esse prédio, a gente tem esse espaço, a gente tem todo esse equipamento de som, de luz, de tudo. E tem gente que não vem na igreja, fica em casa, fazendo não sei o quê, vai no aniversário, vai não sei aonde, mas não aproveita. Não aproveita o privilégio que Deus nos dá. Não aproveita a paz que Deus ainda nos dá. Não aproveita esse meio de graça, o culto público ao Senhor. E vem com aquela maior hipocrisia: eu cultuo a Deus em casa, eu oro em casa, eu leio a minha Bíblia em casa, eu assisto um sermão na internet em casa. Hipocrisia, mentira! Porque se a Bíblia nos chama de ovelhas, a ovelha, ela não vive sozinha. A ovelha, ela vive em grupo. A ovelha, ela vive em rebanho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ovelha. Ali, frente a frente. Aliás, você não vai ver uma. Você sempre vai ver a ovelha em rebanho. Ela nunca está sozinha. A ovelha só fica sozinha quando vão matar ela para comer. Mas ovelhas, às vezes que eu vi, elas sempre estão juntas. Juntas. Elas comem juntas, elas dormem juntas, elas bebem água juntas, elas são tosquiadas juntas. E a pessoa que fala que não vai na igreja e é crente na sua casa, isso é uma mentira. Então ela não é ovelha, é bode. Bode vive sozinho. As ovelhas, elas vivem juntas. Aproveitemos, meus irmãos, esses tempos que ainda temos paz, para estarmos juntos. E quando a gente faz isso, meus irmãos, a igreja cresce. E a terceira e última lição que a gente aprende é que a igreja, ela cresce na palavra. Se você voltar para o texto de Atos 9, versículo 31, mais uma vez: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se
e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Uma das figuras que a Bíblia usa para descrever a igreja é o edifício. Se você puder voltar a sua Bíblia lá para o livro, lá para a carta aos Efésios, começando a esquentar, né? Efésios 2, versos 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22, nós lemos assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Esse negócio, essa expressão que eu tenho usado quase todos os domingos, que a igreja é uma família, não é coisa que eu inventei, que saiu da minha cabeça. Está aqui, sois família. Família é gestão juntos, são pessoas que vivem juntas. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então você percebe que ele diz aqui que Jesus, ele é a pedra angular. O que é a pedra angular? Ele é o alicerce, ele é a base da nossa fé. E nós aprendemos sobre Jesus como? Ele diz aqui no versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Como que você se apoia a sua vida em Jesus? Quando você lê a sua Bíblia. Você aprende sobre Jesus quando você lê o Antigo Testamento, que foram os profetas que escreveram, e quando você lê o Novo Testamento, que foram os apóstolos que escreveram. Essa palavra aqui em Atos 9:31, edificando-se, na língua grega, que foi a língua que foi escrita no Novo Testamento, é a palavra oikodomel. Oikodomel. E essa palavra significa construir uma casa. Então, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, diz que a igreja ela estava sendo construída, como uma casa sendo construída. Nós temos alguns irmãos aqui que são construtores, que trabalham com a construção civil. E você sabe, os irmãos que trabalham com construção, eles sabem muito melhor do que eu, que uma casa bem feita precisa de uma boa fundação, de um bom alicerce. De nada adianta uma casa bonita, vistosa, se tiver um alicerce mal feito. Se tiver muita areia ou se tiver pouco ferro, vai construir aquela casa, mas vai começar a aparecer rachadura e ela pode até mesmo cair. E o alicerce, meus irmãos, da igreja é a palavra de Deus. Uma igreja ela só fica de pé, ela só permanece quando ela ouve a palavra de Deus, ela aprende a palavra de Deus e assim ela vai crescendo. E você sabe que quanto mais alto um prédio, mais fundo é o alicerce, é a fundação. Para uma casa térrea, a fundação tem uma profundidade. Se fizer um sobrado, mais profundo. Agora, se você fizer um prédio de 30 andares, mais fundo ainda. Agora vejam, meus irmãos, da mesma forma, quanto maior um prédio, mais profundo é o alicerce. A gente só vai crescer se a gente se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E quando você quando você estuda a Bíblia, aquilo traz crescimento, primeiro, para a sua vida pessoal. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você conhece a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você passa a temê-lo. Diz aqui que a igreja, ela crescia, ela edificava-se e caminhava no temor do Senhor. Você para de temer as outras coisas, temer os homens, temer a morte.
Nós vivemos dias, meus irmãos, em que muita gente está morrendo de medo de morrer. Morrendo de medo de morrer, né? É engraçado falar essa frase, né? O vírus. Meus irmãos, nós não estamos negando aqui o perigo real desse vírus. Mas quando você estuda a sua Bíblia e você passa a conhecer mais a Deus, você começa a entender o seguinte. Primeiro, nós cantamos aqui, Tu és soberano. Sabe o que é soberano? Soberano é o seguinte, Deus tem a palavra final. A palavra final não é do governador, não é do prefeito, não é do presidente, não é de reis, não é de juízes. A palavra final é do Senhor. É do Senhor. E tudo o que existe acontece, nós cantamos isso, Ele sabe. E Ele não somente sabe, Deus não somente sabe aquilo que acontece, que existe na humanidade em geral, no mundo em geral, mas na sua vida, na minha vida particular. Lá quando a gente está sofrendo com as nossas angústias, com as nossas tribulações. Ele não somente sabe, é mais do que saber, Ele decretou. Salmo 139, abre lá. Salmo 139, eu amo esse texto. Como eu amo esse texto. Versículo 16. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando você estava lá dentro do ventre da sua mãe, não tinha forma. Eu lembro quando a primeira vez que eu vi a Luísa, 3 meses eu acho, ela tinha 3 centímetros. Isso aqui, mais ou menos, acho que é isso. E sabe o que chamava minha atenção ali? Ela não parecia com nada. Mas o coração batia. E muito rápido. O coração de feto bate muito mais rápido depois do que de uma criança depois que nasce. Batia. Vocês dois vão ver, se Deus quiser. Batia muito rápido. Por isso que o aborto é pecado, o aborto é assassinato. É assassinato. Aborto é assassinato. Os teus olhos me viram substância informe. Você estava lá no ventre da sua mãe, você não pensava, você não tinha nada, era uma coisinha minúscula. E os olhos de Deus estavam lá. E ele diz assim, e no teu livro foram escritos, isso é lindo, escritos todos os meus dias, quando cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. As pessoas estão com medo de morrer, mas a Bíblia diz, os meus dias, lá atrás, na eternidade passada, quando não existiam dias, quando não existia tempo, quando não existiam anjos, que era só quando era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em plena harmonia, quando nada havia sido criado ainda, antes da fundação do mundo. Deus, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E Deus, Ele pegou um livro para cada um de nós. E Ele escreveu, vamos pegar alguém aqui, vamos pegar lá, Jamile. Jamile vai ser concebida no dia tal, vai nascer no dia tal vai acontecer isso, ele vai escrever, dia tal não, cada um, todos, até o fim. E Jamile vai morrer no dia tal, ou eu vou voltar no dia tal e ela estará viva. Isso para todo mundo. Irmãos, se todos os dias foram escritos, não existe acaso. E se todos os dias foram escritos por Deus, que
te ama, que morreu por você, que está com você sempre, que te consola, que é o que ele fala aqui mais uma vez em Atos 9:31. Deus Espírito Santo, Ele conforta, Ele consola, Ele cuida. Por que o medo? Por que o medo da morte? Por que o medo da enfermidade? Por que o medo do desemprego? Por que o medo das circunstâncias desse mundo, dessa vida? Não existe nada que vai acontecer na minha vida, na sua vida, que não tenha sido escrito por Deus, determinado por Deus. Ele não apenas sabe, por que ele sabe? Ele sabe porque foi ele que escreveu. É por isso que ele sabe. Ele não sabe porque outra pessoa contou para ele, ou porque ele leu de algum outro lugar, mas ele sabe porque ele escreveu. Então, meu irmão, minha irmã, quando você sabe essas coisas, e você sabe que Deus cuida de você, você cresce, você amadurece. E não somente isso, a própria igreja, ela cresce em número, como diz aqui o texto de Atos 9:31. Irmãos, boa semente produz uma boa lavoura. A semente é a palavra. Quando numa igreja a palavra é pregada, a palavra é ensinada, pessoas se interessam, movidas pelo Espírito Santo, pessoas se interessam, pessoas ouvem e pessoas são convertidas. Tem muita gente, meus irmãos, cansada de um falso evangelho. Uma vez, eu preguei numa igreja, é triste eu dizer isso porque é uma igreja presbiteriana, da nossa denominação, mas uma igreja que não tinha palavra. Uma igreja grande, média para grande, vamos chamar assim, muito bem estruturada, com um povo muito bom, muito acolhedor, mas um povo que não tinha palavra, um povo que estava acostumado há anos com uma doutrina errada, um povo que conhecia a Bíblia muito superficialmente. E aí eu lembro que, para a glória de Deus, eu preguei lá nessa igreja e teve alguns irmãos que falaram assim: você precisa ser pastor dessa igreja, porque há quanto tempo essa igreja não ouve uma pregação tão profunda? Aconteceu de eu acabar não indo para essa igreja? Acho que a maioria não queria um evangelho verdadeiro, mas tem gente que quer. E quando isso acontece, meus irmãos, as pessoas vêm sedentas ao evangelho. As pessoas, elas vêm com fome, com sede de palavra. Elas ouvem, elas entregam suas vidas a Jesus, elas são batizadas, elas fazem a sua pública profissão de fé. Romanos 10:17, o que diz lá? Paulo, ele escreveu o seguinte: assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Eu gosto de comparar a revista atualizada com a revista corrigida. A revista atualizada vai falar que a fé vem pela pregação. A revista atualizada destaca a ação do pregador. E a revista corrigida vai dizer a fé vem pelo ouvir. A corrigida vai destacar a audição de quem ouve. Mas o pregador prega, a pessoa do outro lado ouve e a fé brota, nasce. E a igreja cresce. Por isso, meus irmãos, eu encerro dizendo que nós fomos chamados para anunciar a palavra de Deus às pessoas. A nossa igreja tem que pregar a palavra. E eu sempre repito isso, talvez você esteja cansado de ouvir isso, mas eu tenho que falar. O principal trabalho, o principal ministério, ou a principal parte do ministério pastoral é a pregação e o ensino da palavra de Deus, das Escrituras.
o principal. Um dia eu vou embora, vocês terão um novo pastor, e depois outro, até a volta de Cristo. Sempre exijam dos seus pastores que eles estudem e que eles tragam um bom alimento. Exija bom alimento. Não adianta nada o pastor visitar, não adianta nada o pastor ele ser um bom administrador, se ele não for um bom pregador. Eu estou muito longe disso. Eu preciso crescer muito nisso. Eu preciso estudar muito mais. Mas quando eu estudo, é para vocês, para que vocês cresçam, para que a igreja cresça e amadureça. E não somente vocês que já estão aqui, mas aqueles que estão lá fora, que precisam ouvir. Porque quando você cresce, lembra, não eram só os apóstolos que pregavam, eram todas as pessoas, elas saíam pregando, elas saíam falando. Então, na sua convivência, nos seus relacionamentos, nos lugares onde você vai, as oportunidades que você tiver, fale desse Deus que escreveu os nossos dias. Fale desse Deus que morreu por nós. Fale desse Deus que nos consola, que joga fora, lança fora o medo. Eu creio, meus irmãos, que essa tal pandemia é uma grande, enorme oportunidade que Deus está dando para a igreja pregar. Porque as pessoas estão com medo. Antes, todo mundo vivia tranquilamente. Hoje, tem muitos que estão com medo, preocupados com o vírus, preocupados com o desemprego, preocupados com os preços cada vez mais altos, preocupados com essa guerra política que está acontecendo no nosso país. E você conhece gente? Então fala, não precisa se preocupar não. Não precisa ter medo não. Deus escreveu todos os dias. Nada está acontecendo fora da vontade dele, ele é soberano. Não existe acaso, não existe sorte, azar. Não, o que existe é a providência de Deus, é a soberania de Deus que está se cumprindo. Então não tenha medo. E um dia você vai morrer. Seja do que for, mas você vai morrer. E se você crê no Senhor Jesus, você vai para os braços dele, você vai para o céu. Você vai estar com ele, na glória, no paraíso. Então, para que temer? Se você sabe disso, se você crê nisso, fale isso para as pessoas. Como é que você espera que essa igreja cresça em número? Como você espera que mais pessoas venham aqui à frente, sejam batizadas e professem a sua fé? Como é que você espera que isso aconteça? Que Deus vai mandar um anjo lá na casa das pessoas, bater na porta e falar assim, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou e falar para você se arrepender e crer nele. Não, os anjos não vão fazer isso. Eles não têm esse privilégio, eles não têm esse chamado. Você e eu temos. Então você e eu que já entendemos a palavra que foi anunciada a nós, devemos anunciar a outras pessoas. E assim a igreja vai crescer em número. A palavra produz crescimento em nossos corações, mas ela também produz crescimento no número de membros. Então, não fique calado, não feche a sua boca. Anuncie o Senhor para que assim a sua igreja cresça. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.